Graça e paz, amados. Muito bom estarmos aqui de volta outra vez, né? Hoje, louvando a Deus, exaltando o seu nome, por mais um dia abençoado que o Senhor tem nos dado. E com certeza esse dia, cada dia que passa, nós vemos Deus agir, Deus operar nas nossas vidas. Louvo a Deus pela sua vida, não é? Já cumprimentando os irmãos, estão entrando aqui na live. Thalita, Deus te abençoe, minha irmã. Graça e paz da parte de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. A irmã Patrícia Pacheco, Deus te abençoe, minha irmã. Que bom você estar conosco aqui. Louvado seja o teu nome. Sob o nome do Senhor Jesus. Desculpem. A irmã Marli também está. Glória a Deus. Então, louvamos a Deus pela vida de vocês, né? Jansen César também está. Deus abençoe você, Jansen, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Queridos, eu quero só dar um aviso a você, irmã Sônia Teles, Deus te abençoe, minha irmã. Se você ainda não é inscrito no canal, lá no YouTube, que é Pastor Geraldo Lima, você vai lá, se inscreva e dê o seu like, toque no sininho lá que você vai receber as notificações. Todas essas lives que eu faço aqui, se você não tiver a oportunidade de estar ao vivo, de acompanhar ao vivo, então você vai lá no YouTube, no canal Pastor Geraldo Lima, e ali você assiste. Todas as lives estão lá. Então, seja esse instrumento de Deus, compartilhe com outros, chame outros para estar com você, viu? Chame aí para a sua sala de vídeo, vá fazendo isso, meu irmão. Vamos ser esses instrumentos do Senhor para abençoar outras pessoas, para que outros sejam abençoados, recebam a palavra, sejam edificados também pelo Senhor. Amém, queridos? Eu estou tratando nesta semana, na segunda, quarta e sexta, até quero avisar, se você não viu a live de segunda-feira, já está lá no YouTube. Eu estou falando sobre oração e jejum. Oração e jejum. Então veja bem, eu quero ler a palavra do Senhor, que está lá em Mateus 4:2, que diz assim: durante 40 dias e 40 noites, ele, Jesus, não comeu nada e ficou com muita fome. Nós sabemos que depois daí, Satanás veio tentando Jesus, né? Aquilo tudo que a gente conhece. Então, eu quero reforçar, enfatizar aquilo que eu disse na segunda-feira. O propósito do jejum, ele deve ser espiritual. E lá eu fiz algumas colocações a respeito do jejum bíblico, então lá você tem. Pode ir lá que você vai ter. Então, mas o propósito do jejum, ele tem que ser espiritual, ok? O jejum é uma ferramenta poderosa no preparo para a batalha espiritual. O jejum é uma ferramenta poderosa no preparo para a batalha espiritual. Jesus jejuou 40 dias. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia enfrentar durante aqueles 3 anos e meio que viriam pela frente. Ele ia enfrentar os fariseus, os saduceus, eles iam enfrentar os sacerdotes, eles iam enfrentar todo o sistema religioso judaico. Ele sabia que isso ia ser duríssimo, dificílimo. Por quê? Porque ele ia levar uma mensagem que em alguns momentos, na visão dos religiosos, ia chocar, ia confrontar, né? Ia bater de frente. Então, é claro que ia ter retaliação, é claro que ia ter pessoas contrárias, é claro que, de qualquer maneira, eles iam se levantar contra ele. Então, ele sabia de tudo isso. Sabia também de quantas vezes Satanás ia trabalhar para tentar atrapalhar, para tentar impedir,
Ele sabia de tudo isso, então ele jejuou 40 dias. Lá foi para o monte, jejuou 40 dias, porque ele sabia o que viria pela frente. Então, o jejum, como Jesus é o nosso Senhor e modelo, então o jejum é necessário para entendermos qual a tarefa que Deus quer que executemos. Jesus sabia qual era a tarefa que ele ia executar, então ele jejuou para ele ter muito mais força, condição, porque ele estava na condição de homem aqui. Ele não estava como Deus, estava como homem. A Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória e veio e se fez carne como homem. Então veja bem, Jesus, ele jejuou, ele sabia qual era a tarefa e ele ia executar essa tarefa. Ele ia completar a obra que Deus havia dado a ele. Eu e você hoje somos salvos exatamente por causa do cumprimento da obra, de ter completado a obra que o Senhor Deus, o Pai, colocou sob a responsabilidade de Cristo. E ele terminou, ele completou tudo com a sua própria morte, né? A morte para a salvação das nossas vidas. Então o jejum é necessário, mas eu vou te dar um outro exemplo, meu irmão. Como o jejum, ele é necessário para entendermos qual a tarefa que Deus quer que executemos para ele. Então veja bem, lá na igreja em Antioquia, estavam ali muitas pessoas, muitos servos de Deus, Paulo, vários homens de Deus estavam ali, Barnabé, todos os outros, mas eles estavam todos ali na igreja, estavam trabalhando, a Bíblia diz que eles estavam servindo ali na igreja. Então, diz a Bíblia lá em Atos, né, no capítulo 13, diz que eles orando e jejuando, olhe só que coisa extraordinária, jejuando e orando, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para um trabalho que eu determinei para eles. E ainda a Bíblia diz, orando e jejuando, impuseram as mãos e os despediram. Então veja bem, esse é o padrão que a Bíblia nos ensina, é o modelo bíblico para que alguém saia da igreja e vá, para fazer uma obra. Eles foram e voltaram para a igreja. Então, há uma confusão muito grande hoje, a pessoa simplesmente acha que tem que sair da igreja porque quer sair. O padrão bíblico para alguém sair da igreja é esse que eu estou acabando de dizer para você, que está lá em Atos, capítulo 13. Vá lá e você leia direitinho e você vai entender isso. Então, o Espírito Santo deu a tarefa, mas eles estavam em jejum e oração. Em jejum e oração. Veja que coisa tremenda. O Espírito Santo falou, eles entenderam que era o Espírito Santo porque estavam em sintonia com o Espírito Santo. E depois, para que todos entendessem o que o Espírito Santo tinha dito e tinha ordenado, eles continuaram jejuando e orando até ter segurança e impor as mãos sobre aqueles homens de Deus, Paulo e Barnabé, e os despedir para a obra que o Senhor tinha separado para eles. Então, fique bem atento a isso. O jejum é muito importante. O jejum é uma ferramenta poderosa, meu irmão. O crente, o servo de Deus, ele deve jejuar sempre que puder. Ele deve jejuar. Ele não deve deixar de jejuar, porque isso é muito importante, é bíblico. Jesus nos deu o exemplo. Então, e nós vamos, como servo de Deus, ter o exemplo de Cristo e seguir o exemplo do Senhor e cumprir o que a sua palavra me diz. Jejuar e orar, ok? Mas eu quero dizer, o jejum quebranta, guarde isso aí, ó. O jejum quebranta a gente e potencializa a percepção da orientação do Espírito Santo. O jejum quebranta a pessoa, nós somos quebrantados. O jejum, ele traz quebrantamento para a vida da gente. E também potencializa a nossa percepção para a orientação ou sobre a orientação
do Espírito Santo. Uma outra coisa muito interessante, quanto mais jejuarmos e orarmos, mais afinidade teremos com o Senhor. Guarde essa frase aí no seu coração. Quanto mais orarmos e jejuarmos, mais afinidade nós teremos com o Senhor. Vou falar sobre os resultados do jejum, que são extraordinários. Eu vou dar alguns para você, alguns resultados extraordinários do jejum. Olha só, maior sensibilidade para orar. Ou seja, tem mais sensibilidade para estar na presença de Deus, para clamar a Deus, para buscar a Deus. Tem um sentimento mais profundo de estar diante de Deus e querer mais a presença de Deus. É uma sensibilidade que é espiritual, é uma sensibilidade no espírito que faz com que nós tenhamos maior sensibilidade para orar. Uma outra coisa interessante, outro resultado, o jejum nos dá maior resistência às tentações. Quando nós estamos nesse propósito de jejum e oração, nós temos mais resistência às tentações. Porque as tentações nunca vão deixar de ter. Estão sempre aí. Satanás, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O diabo é diabo, ele não vai mudar. Ele não vai deixar de ser diabo, meu irmão. Satanás nunca vai deixar de ser Satanás. Tentador, ele nunca vai deixar de ser tentador. Ele vai continuar tentando. Ele vai continuar fazendo de tudo para você errar. Ele vai fazer de tudo. Agora, quando nós estamos em jejum e oração, clamando a Deus, nós temos uma resistência muito maior contra qualquer tentação, qualquer cilada, qualquer coisa que Satanás arme contra a vida da gente. Isso é resultado do jejum. Um outro resultado muito interessante é uma maior motivação para o estudo da palavra de Deus. Quando a pessoa está nesse propósito de jejum, de oração, ela tem uma motivação muito maior para estudar a palavra, para conhecer mais da palavra, para ter mais revelação da palavra. Tudo isso acontece com aquele que está nesse propósito de jejum. Por isso é tão importante o jejum, meu irmão. É muito importante. Uma outra coisa, o jejum, ele produz em nós menos resistência para o agir do Espírito Santo. Se a gente não tiver cuidado, a gente tem muita resistência no agir do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, que às vezes a gente não entende. Ele nos orienta de alguma maneira e a gente não faz. Isso é resistência. Sabe por quê? Porque eu estou muito mais agindo pela minha mente do que agindo pelo Espírito. Agindo pela sensibilidade do Espírito. Então, quando eu estou em jejum, e aí você pode dizer assim, mas pastor, a gente vai jejuar o tempo todo. Meu irmão, você não tem ideia do que o jejum faz. Você jejuma por um período, digamos uma semana. Eu já tive muitas experiências com Deus, jejuando uma semana, jejuando 15 dias, um mês, 40 dias, enfim. Isso, você faz um jejum, um propósito desse, tudo que você faz, isso vai longe, isso tem um alcance muito grande na tua vida espiritual. Olha, você passa a entender muito mais a palavra de Deus, passa a ter muito menos resistência para com o agir do Espírito Santo na sua vida. Você vai ficar sensível, a sua percepção vai ser muito maior para o que o Espírito Santo está falando com você. Então isso é resultado do jejum. Um outro resultado interessante é o entendimento mais profundo sobre a adoração. Vai para a igreja, vai para o culto, isso é bom. Nunca deixe de ir para a igreja, nunca deixe de estar junto com os irmãos, cultuando a Deus. Mas quando você tem um propósito de jejum e você jejua, sabe o que acontece? Você tem um entendimento muito mais profundo da adoração ao Senhor. Aquela adoração que sai de dentro de você como um rio fluindo de dentro de você. Isso o jejum faz acontecer, porque você está quebrantado, porque você está sensível,
porque você está muito mais perto, com muito mais proximidade, com muito mais comunhão, com muito mais intimidade com o Senhor. Então, a adoração, é por isso que às vezes as pessoas podem nem entender você. Você está ali no culto, todos estão cantando naturalmente, mas você está se derramando na presença de Deus. Você está cantando e você está chorando. Você está numa alegria imensa. E às vezes as pessoas até não entendem isso. É porque você está numa sensibilidade muito grande. Você está tendo um entendimento muito mais profundo da adoração a Deus. O jejum, isso é resultado do jejum. Ok, querido? Então veja bem, jejue, não deixe de jejuar. É muito importante isso. E eu vou agora começar a tratar sobre oração e na sexta-feira eu encerro, não é, esse assunto que eu coloquei aqui de oração e jejum. Por que eu quis falar primeiro sobre o jejum? Porque o jejum ele quebranta a gente para orar melhor, entendeu? Então agora você vai entender melhor isso. Outra arma poderosa na vida do servo de Deus é a oração, meu irmão. Meu irmão, a oração é uma arma poderosíssima na mão do servo de Deus. Se não fosse tão poderosa, será que Jesus tinha orado? Precisava Jesus orar? Vamos para o Antigo Testamento. Se não fosse tão poderosa a oração, uma arma tão poderosa, Satanás iria tentar intervir quando Daniel estava orando pela nação de Israel, quando ele estava clamando a Deus, que o anjo do Senhor veio e disse, olha, desde o dia que você começou a orar, que a tua oração foi respondida. Então por que Satanás interviu? Tentou impedir a resposta da oração. É porque a oração é uma arma poderosa. Daniel deixou de orar? Não. E toda a narração da palavra de Deus, tudo que está ali registrado no Antigo Testamento, está falando de homens e mulheres de oração. Então a oração é uma arma poderosa. Jesus nos ensinou isso. Oração. Ele passava noites e mais noites no monte orando. Despedia os discípulos, despedia a multidão e ele ia orar. A multidão estava orando com ele? Não. Mas ele sabia o poder da oração. Então ele ia orar. O apóstolo Paulo ensina isso, ensina sobre oração de coisa tremenda. E ele diz, nunca esqueço de vós nas minhas orações. Então se ele diz que não esquece, é porque continuamente ele está orando. Viu? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A oração, ela não pode ser como um analgésico. Na hora que eu estou com problema, eu vou orar. Aí eu corro para a oração, eu corro para a igreja. Isso tem valor. Tem valor sim. Mas isso funciona como um analgésico. Você toma, a dor passa por um período, mas depois essa dor volta. Então veja bem, a oração ela tem que ser contínua. Você tem que investir tempo na oração. Investir. Ninguém gasta tempo na oração. Ninguém perde tempo na oração. Você investe tempo na oração. Agora, vou te dar algumas coisas aqui interessantes que diz respeito à oração. Isso é bíblico. Tudo que eu estou colocando aqui está dentro da palavra de Deus. Pela oração podemos entrar no Santo dos Santos. Não existe mais Santo dos Santos no tabernáculo, no templo de Jerusalém. Mas o Santo do Santo é o lugar aonde, pela oração, eu entro na presença do Senhor. Eu estou ali na presença de Deus. Você sabia disso? Você quer? O véu do templo não se rasgou? Então, nós entramos no Santo dos Santos pela oração. Quer uma outra coisa interessante? A oração, ela abre a porta da sala do trono para estarmos na presença de Deus. Quando você vai orar, e você começa, por isso é que nós devemos orar, tendo como modelo o Pai Nosso. Primeiro, adorando, não é? Segundo, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Depois, colocando as nossas necessidades. Pedindo, perdoando e sendo perdoados. Não é?
pedindo ao Senhor que não nos deixe cair em tentação, e no final, adorando outra vez. Esse é o modelo. Então, quando eu estou adorando, eu estou orando e adoro ao Senhor, então isso, através da oração, o Senhor me faz, isso aqui, meu irmão, que eu estou te dizendo, para você entender, isso é tudo na dimensão do Espírito. A sala do trono, você entra na sala do trono pela oração. O Senhor te ouve, não é? O Senhor ouve a tua oração. Uma outra coisa, é através da oração que podemos conversar particularmente com Jesus. Eu te pergunto, existe uma outra maneira de eu conversar, ou eu ou você, conversarmos com Jesus, a não ser pela oração? Você conhece uma outra maneira? Você conhece um outro canal que não seja a oração? Para conversarmos, termos uma conversa com o Senhor, conversa particular. É uma conversa particular com Jesus. Você conhece? Eu não conheço, meu irmão. Toda vez eu sei, quando eu estou em oração. Eu conheci um pastor que aprendi muito com ele, e ele dizia assim, quando ele orar, que alguém dizia assim, ele dizia para a esposa dele, olha, eu vou entrar na sala do trono, estarei diante do meu Senhor Jesus, e eu não tenho nem tempo e nem dou atenção a ninguém, porque eu estou agora diante do meu Senhor. Eu vou agora entrar na sala do trono. Eu achava isso muito interessante. Aprendi muito com esse homem de Deus, não é? E Deus me ensinou muito através da vida dele. Uma outra coisa interessante, guarde bem isso. Isso foi uma frase, isso que eu vou dizer para você aqui, uma frase que tinha quando houve um avivamento no meio batista aqui no Brasil, que houve, chamada renovação espiritual. Então havia uma frase muito interessante que era dita, e essa frase eu não esqueço, que diz assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então guarde essa frase aí no seu coração, guarde. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, que o Senhor te abençoe. E que essa palavra hoje à tarde tenha ido de encontro, é isso que eu peço ao Senhor, tenha ido de encontro ao teu coração. E você tenha internalizado no seu coração essa palavra e ela faça o efeito que somente ela pode fazer. Amém? Deus te abençoe, querido. Vamos orar? Vamos orar juntos? Hoje nós temos um aniversariante, o irmão Marco Rosken, servo do Senhor, lá da igreja, e ele está completando mais um ano de vida hoje. Deus está dando esse presente para ele. Então nós vamos orar por ele. E também nós vamos orar pelos pilares de oração que nós colocamos durante esses 30 dias de jejum e oração na nossa igreja, que são cura física e espiritual, tanto para os que não servem a Cristo, quanto para aqueles que estão dentro da igreja que precisam de cura, tanto física quanto espiritual. Governantes sábios e justos, que hajam com sabedoria e com justiça. Uma igreja forte que volte para a essência do Evangelho e restauração dos valores bíblicos na família. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar aqui na tua presença, com os teus filhos que estão juntos, que estamos juntos agora nessa live. Te agradecer pelo Senhor nos ensinar, nos falar de maneira tão particular como o Senhor tem falado. Isso é maravilhoso. Que cada um tenha recebido do Senhor e faça uso dessa palavra e também pratique essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Senhor, agora nós te clamamos pela vida do teu servo, irmão Marco Rosken, que está recebendo esse presente do Senhor hoje, aniversário, está aniversariando, recebendo mais um ano de vida. E o que nós te clamamos é que o Senhor dê para ele um ano de bênçãos, um ano de vitória, um ano de realizações em Cristo Jesus.
que cada dia mais ele viva para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu servo com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Querido Senhor, te clamamos agora por cura física e espiritual. A cura física, quantos estão enfermos? Quantos estão sofrendo? Quantos estão nos hospitais ou nas suas casas? Que o Senhor derrame sobre eles a tua unção de cura e que eles recebam saúde em nome de Jesus Cristo. Senhor, quantos espiritualmente estão precisando ser curados? Dentro da igreja, precisam ser curados, estão enfermos espiritualmente. Cura, Senhor, não somente a estes, mas cura aqueles que nem um encontro contigo tiveram. Que eles também sejam curados espiritualmente e encontrem um encontro com Jesus para a salvação das suas vidas. Pai, nós te clamamos para que tenhamos na nossa nação governantes que sejam justos e hajam com sabedoria no executivo, no legislativo e no judiciário. Opera para a tua glória. Senhor, sara esta nação de tantas coisas que já vieram, que tantas coisas que fizeram tão mal a esta nação, ao povo, e tantas coisas terríveis que aconteceram. Sara esta nação, Senhor, que tenham homens assim, homens e mulheres, que hajam com sabedoria, com justiça, para que o povo seja abençoado. Senhor, nós te clamamos também por uma igreja forte, uma igreja que seja forte na oração, forte na palavra, forte no evangelismo, forte na pregação do evangelho, forte na consagração, forte na oração, forte na consagração, forte na honra ao Senhor, na glória ao Senhor, forte no cultuar a Deus. Aleluia! Então nós te clamamos, Senhor, que seja uma igreja forte e que volte para a essência do evangelho, que o Senhor nos livre de toda essa mentira, de todo engano, de toda falsidade, de todo aproveitador, em nome de Jesus, explorador, no nome de Jesus. Nós te clamamos por uma igreja forte, que seja forte no poder do Espírito Santo. Senhor, nós te clamamos para que os princípios da tua palavra sejam restaurados na família. Que as famílias tenham prazer na tua família, na tua palavra. Que as famílias tenham alegria com a tua palavra. Que as famílias tenham prazer na adoração, no louvor. Que se reúnam para estudar a tua palavra, para adorar e bendizer ao santo nome de Jesus. Que sejam famílias fortalecidas no Senhor, no poder do Espírito Santo. E que, ó Deus, essas famílias pensem muito mais no Senhor do que em si mesmas. Para a glória e honra do nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados. Queridos, eu quero ainda saudar você nesse final de live, saudar você que eu não saudei no início, dessa live, que a paz do Senhor seja contigo abundantemente. Amém? Que a graça do Senhor seja cada vez mais derramada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe abundantemente, com toda a sorte de bênçãos, você e a sua família. Amém e amém.